Saiba agora tudo o que vai acontecer na novela Te Dou a Vida. A partir de agora, saiba bem antes com exclusividade tudo o que vai acontecer por completo. Alerta de spoilers, chamadas, resumos completos e tudo em primeiríssima mão. Nos conta também de onde você nos acompanha e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. E vamos para mais um capítulo de Te Dou a Vida. Nossos abraços de hoje vai para Carmen Lúcia Nunes Barros, de Porto Alegre, para Ninha Souza, do Rio de Janeiro, Dilma Silva, de Maceió, para Marilene Vieira de Sá, de Aracaju. Frase para hoje: não se esmolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se. Romanos 12:1. Agora, sem mais delongas, vamos para o nosso capítulo de hoje. Saiba agora tudo o que vai acontecer na novela Te Dou a Vida. A partir de agora, saiba bem antes com exclusividade tudo o que vai acontecer por completo. Alerta de spoilers, chamadas, resumos completos e tudo em primeiríssima mão. Nos conta também de onde você nos acompanha e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Augustinho voltou para casa e viu Gina comendo à mesa. Ela manteve sua atitude usual e foi para a cama, deixando a louça para ele lavar. Samuel encontrou-se com Rosa em um café. Ela sabia o que havia acontecido, mas quando ele falou sobre Gabriela, ela percebeu que ele tinha uma queda por ela ainda. Ela finalmente saiu, dizendo a ele que não queria ouvi-lo dizer que eles deveriam ser amigos. Inês comia com Eduardo, que saiu da mesa para pegar o paletó. Quando ele estava na sala ao lado, ela viu uma mensagem de Chaves dizendo que ele ligaria. Ele o fez e eles fingiram ser uma mulher ligando. Depois houve uma mensagem de confirmação de Chaves que Inês também viu. Rosa ligou para Augustinho com suas más notícias sobre o rompimento de Samuel com ela. Ele disse que deveriam conversar sobre isso no dia seguinte. Ao encerrar a ligação, ele parecia bem esperançoso. Ernesto entrou no quarto de Nicolas. Estava escuro. Ele então acendeu a luz. A campainha continuou tocando, mas ele a ignorou. Ele recebeu uma mensagem de Irene dizendo: "Deixe-me entrar, eu fugi de casa." Ele também ignorou isso, finalmente se deitando na cama de seu filho Nicolas. Pedro já estava deitado no sofá da casa de sua mãe, chateado com a impotência que sentia nessa situação. Esther disse que precisava ficar com Helena para que eles pudessem lutar juntos para tê-lo de volta. Esther também disse que ele precisava ter fé. Ele também estava pensando em como Nicolas sofreu com tudo isso e quanto tempo mais ele vai continuar sofrendo. Nicolas, por sua vez, estava relutante em brincar com outras crianças, mas Milena finalmente o convenceu. Augustinho trouxe Maria para trabalhar, o que passou a animar Rosa. Nelson chegou e perguntou onde estava Gina. Augustinho disse que foi à farmácia, apesar de estar em licença maternidade. Ele não se preocupou em perguntar por que causa a atitude dela. Nelson levou o bebê para seu escritório, feliz da vida. Enquanto isso, Gina estava na cama com Carlos, que falou em querer ir para os Estados Unidos e morar lá. Ele gostava de gringos ou gringas, mas isso foi só uma brincadeira. Enquanto isso, um cliente veio buscar seu carro e exclamou pela pequena Maria. Nelson era o verdadeiro avô orgulhoso enquanto toda a sua equipe assistia isso. Houve algumas piadas e algumas provocações. Gabriela e Samuel estavam olhando para um espaço para eventos. Ele a beijou, mas ela se afastou, dizendo que tinha saído com Gustavo na noite anterior. Falando no diabo, Gina se encontra com Carlos para um encontro amoroso. Ela admite que realmente esperava vê-lo, porque cuidar de Maria e fazer a contabilidade lá da garagem é uma chatice. Ele a convida para ir para Los Angeles com ele. Ele arruma as coisas do trabalho e etc. Ela fala que não pode por causa de Maria e ele sugere que ela largue tudo.
Maria, Nelson, Augustinho, todos, porque eles adoram cuidar dela, né? Gina parece animada com essa ideia idiota. Pedro visita seu novo patrão com algum tipo de desenho que o patrão gosta. Pedro vê um anúncio de revista para um concurso de carros elétricos e se interessa por ele. O patrão incentiva e diz que vai ajudá-lo porque seria uma pena se Pedro fosse um grande astro da mecânica. Pedro ri dessa ideia, mas leva a revista com ele. Algo com os carros lá da garagem de Nelson. Não entendi muito, mas acho que por causa de suas gírias e sotaques. Pedro, Helena e o comandante Eduardo se reúnem em seu escritório. Ele tem uma atualização sobre o roubo de identidades de Ernesto. Autoridades canadenses dizem que em 1993, Ernesto, que na verdade é o Miguel Hernandes, foi à estação de Ontário para identificar um corpo que poderia ser do real Ernesto. Mas Ernesto, Miguel no caso, negou que fosse ele. Eventualmente, o corpo foi enterrado, mas antes disso, os canadenses tiraram fotos dele e conseguiram algumas amostras de DNA. Eles vão compará-lo com Isabel e ver o que encontram. Se houver uma correspondência, eles podem estabelecer que Ernesto é realmente Miguel Hernandes. Nelson liga para Gina para falar sobre uma festa surpresa de aniversário para Augusto. Ele quer que ela esteja lá. De jeito nenhum, ela diz claramente entediada. Ele a pressiona para fazer isso porque Augustinho tem sido um pai tão bom e um cara ótimo e aguenta todas suas dramas. Ela relutantemente diz que sim, mas não esperem muito porque dar a Maria foi o suficiente. Nelson está frustrado com sua atitude horrível. Helena e Pedro estão em um carro falando sobre suas vidas e novelas, é claro, e como será bom se casar, ficar juntos e ter Nicolas. Pedro espera que um dia Nicolas o aceite como pai. Helena está confiante de que tudo ficará bem. Ele sonha com um dia em que Nicolas vai chamá-lo de papai e ele não sabe o que fará quando isso acontecer. Os meninos das instalações do DIF ficam agrupados ao redor da cama de Nicolas à noite. Todos estão dizendo como chegaram lá. Nicolas conta sua história de maneira bem simples. Eles têm 2 pais porque foram adotados. Ele quer ficar com sua mãe e Pedro, seu segundo pai, que doou então a sua medula para salvar sua vida. As outras crianças acham que são uma história fascinante. Horácio recebe a boa notícia do advogado. O juiz deu a ele a custódia temporária de Nicolas. Há muita alegria. Enquanto isso, Ernesto recebe a mesma notícia de seu advogado. Ele fica sem palavras e começa a chorar. Ninguém pode chorar como Jorge Salinas, isso é incrível.